Hoje o vídeo tá de matar. Gente, eu tenho falado tanto de morte ultimamente que daqui a pouco eu vou ser concorrência pra Sônia Abrão. O que está acontecendo? O que é isso? O que está acontecendo? Bom, no final do vídeo da semana passada, eu falei do ato da anatomia de 1832 e deixei no ar quem é que tinha dado o empurrãozinho para esse ato sair tão rápido. Foi um grande magistrado? Foi um rei escocês? Foi uma dupla de assassinos em série? William e William. Mas é claro que Will e Will não eram conhecidos dessa forma. Eles eram conhecidos pelos seus sobrenomes, Burke e Hare. Então, dando continuidade a essa série de vídeos sobre Edimburgo, eu falo hoje sobre essa dupla que ainda é super famosa lá. William Hare conheceu William Burke numa bela noite em que ele, para variar, bebia num pub. Então ele estava lá sentado e olhou para Burke e falou: Vocês dois são gêmeos? Que gêmeo que é? Tem eu aqui bebendo, uma boa. Ah, como você chama? William. Eu também chamo William. E de onde você é? Irlanda. Eu também sou da Irlanda. Vem cá, você trabalha? Não. Vem cá, amigo, dá um abraço. William Burke e William Hare se tornaram grandes amigos. Nessa época, William Hare e sua esposa geriam uma hospedaria, um tipo de hospedaria ali no centro de Edimburgo. Uma outra bela noite em que eles estavam voltando felizes da vida de um pub, pararam lá na hospedaria e a esposa de Hare, a que realmente geria a hospedaria, estava sentada à mesa com um semblante de preocupação. Hare já pensou, nossa, o que eu fiz, né? Mas ela falou: William, nós temos um problema. Aquele senhor que estava hospedado aqui faleceu. Ele não tem ninguém da família veio reclamar o corpo. Eu não sei o que fazer, então vocês vão ter que se livrar dele. Burke olhou para Hare, Hare olhou para Burke e falou: não, tudo bem, nós vamos dar um jeito. E qual foi o jeito que eles deram? No vídeo passado também eu falei do Dr. Robert Knox, o professor cirurgião da Universidade de Edimburgo, que pagava um bom dinheiro por corpos fresquinhos. Só para vocês entenderem, naquela época, o salário médio da cidade de Edimburgo era de 3 libras e 50, o que hoje não daria para nada, mas naquele tempo era o suficiente para você viver de uma maneira razoável. Dava para comer, dava para arranjar um teto para morar e tudo mais. Só que o Robert Knox pagava por volta de 10 libras para quem conseguisse um corpo fresquinho para ele ministrar uma aula sua de anatomia. Burke e Hare não titubearam e levaram o corpo para o Dr. Robert Knox, que os recebeu muito bem e falou que, caso eles tivessem algum outro fornecimento, que era para falar com ele, porque ele ia continuar pagando muito bem. Então, inicialmente, o que eles pensaram? Iria ser como os outros body snatchers. Eles entrariam num cemitério, procurariam por um túmulo com uma morte recente, tirariam o corpo lá da sepultura e levariam para o doutor. Mas isso era extremamente trabalhoso, porque já existiam aquelas torres de vigia e, além do mais, corria o risco de abrir uma sepultura, tirar o corpo de lá e ele não tá mais tão fresco assim. Então, o que eles pensaram? Naquela época, no centro de Edimburgo, ali nas ruas principais, ficavam prostitutas, bêbados, pessoas de idade que não tinham nenhum recurso mais para viver de uma maneira digna o resto das suas vidas e ficavam jogados nas ruas também porque a família não os queria. Então o que eles pensaram? Eu acho que ninguém vai sentir falta se algumas dessas pessoas começarem a desaparecer. Então eles iam toda noite ali para aquela localização, começavam a conversar com a vítima e ofereciam uma bebida. Então levavam a pessoa para um pub, para um bar, e essa pessoa bebia muito. E quando ela já estava bastante bêbada, Burke virava e falava: olha, o meu amigo Hare, ele tem uma hospedaria. Vamos lá, vai dormir lá, ele não vai cobrar diária. E sabe como é, né? Se você ficar aqui na rua, existe um grande risco de topar com 2 serial killers, talvez. A pessoa então aceitava. E assim que ela se deitava na cama, Burke fazia a sua manobra. Ele se sentava no peito da pessoa, fechava o nariz, fechava a boca e a pessoa morria sufocada. Por uma ironia, a palavra Burke também é um termo usado para denominar um sufocamento. Então a manobra que ele usava para matar lindamente as suas vítimas era chamada por Hare de manobra Burke. Eles vendiam todos os corpos fresquinhos para Dr. Robert Knox,
Só que 11 meses e aproximadamente 17 mortes depois, alguns dizem que foram mais, outros dizem que foram menos, eles começaram a ficar descuidados. Burke acabou conhecendo uma senhora irlandesa numa loja. E ele já olhou para ela e pensou, bom, ela é nova na cidade, ninguém ainda conhece, então eu vou fazer amizade com ela. Ele fez amizade com essa senhora e acabou atraindo a mulher lá para a hospedaria. Ela foi assassinada, só que em vez de esconder o corpo num esconderijo que eles tinham preparado, eles acabaram colocando o corpo da mulher debaixo da cama. Isso chamou muita atenção de um casal que estava hospedado por lá. Burke e Hare tentaram até mesmo chantagear o casal, mas não adiantou. Os dois acabaram indo às autoridades. E Burke e Hare foram finalmente pegos. 8 horas da manhã do dia 17 de dezembro de 1828, uma multidão se aglomerava em frente a um tribunal atrás da Catedral de St. Giles, lá numa das ruas principais de Edimburgo, para assistir o julgamento. Julgamento que só começaria às 10h15 da manhã. Bom, as autoridades estavam com Burke e Hare na frente deles e falaram, olha, se vocês contarem pra gente exatamente o que aconteceu, já que nós quase não temos provas contra vocês, nós vamos tentar diminuir a pena. Aí Hare nem titubeou e apontou para Burke e falou, foi ele! Ele matava todas as pessoas. Ele, aliás, usava a manobra Burke. Coincidência? Olha só, é ele o assassino, ele e aquela companheira dele. Com essa acusação nas mãos, a polícia achou que deveria dar uma grande pena para Burke, que era o verdadeiro assassino, e Hare apenas ficaria preso alguns anos. Para piorar a situação, David Patterson, um homem que trabalhava com o Dr. Robert Knox, admitiu no tribunal tê-los vistos diversas vezes conversando com seu patrão. Bem, não deu outra. Hare foi incriminado por ser cúmplice de Burke e ficou uns 4 anos, poucos anos na cadeia, acabou sendo liberado, se livrando de um linchamento às portas de Edimburgo e conseguiu fugir com a sua esposa. A companheira de Burke, Ellen McDougall, conseguiu escapar. Já Burke foi sentenciado à morte e enforcado em 28 de janeiro de 1829, na frente de um público de 25.000 pessoas. 25.000 pessoas, hoje em dia isso é público de um show. E como karma is a bitch, William Burke terminou exatamente onde? Na mesa de autópsia da Universidade de Edimburgo. O corpo dele foi estudado, e não só foi estudado, como seu esqueleto continua lá no Museu de Anatomia da Universidade. E não é só isso, a sua pele foi tirada e foram feitas carteiras e livros com ela. Esses curiosos artefatos estão hoje no Museu Policial de Edimburgo. Aqui, comprem os exclusivos produtos! Os exclusivos produtos, carteiras com pele do executado! Comprem hoje! Então, para quem quiser visitar, o esqueleto de Burke e os artefatos de couro continuam lá em Edimburgo até hoje. Se você está de malas prontas para Edimburgo e quer dicas de passeios, os links estão aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou, Burke e Hare vão te pegar.